Hoje nós temos novamente a nossa irmã, Anne Carini, uma estudiosa da doutrina espírita, trabalhadora aqui da casa, coordenadora, do estudo Evangelho Rede Vivo, que hoje vai nos falar sobre Maria de Nazaré. Que possamos então ouvi-la e que a espiritualidade te ampare e te ilumine neste momento. Uma boa tarde a todos. Saudamos os irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Maria de Nazaré. Maria, mãe de Jesus ou simplesmente Maria. Como falar deste espírito tão sublime? Muito se fala, pouco se sabe de fato sobre a história de Maria, mas fazendo algumas pesquisas em bibliografia, identificamos que existe um roteiro de estudos sobre Maria dentro do livro 1 do Estudo Avançado da Doutrina Espírita. Para aqueles que já conhecem o ESD é dividido em 3 volumes. Depois do ESD nós entramos nos estudos avançados, são mais 5. E o primeiro deles, que traz as conceituações sobre o cristianismo, fala sobre Maria. E além disso, também trazemos alguns apontamentos do livro Boa Nova, que esse muitos conhecem, psicografia do nosso querido Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos. Então fizemos alguns apontamentos dentro deste texto, como o nosso tempo é mais enxuto, para trazer um pouco desta mensagem de hoje. Maria era filha de pais judeus, Joaquim e Ana. Seu nascimento, ocorrido aproximadamente entre 18 e 20 a.C., em Jerusalém ou em Séforis, na Galileia, não se sabe ao certo. Possivelmente ela se casou aos 14 anos, como era costume da época. Durante a sua infância viveu em Nazaré, e daí a sua denominação de origem, onde ficou noiva do carpinteiro José, tribo de Davi. Dos evangelistas, o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, é a principal fonte bíblica sobre Maria, e cuja referência é feita em alguns momentos específicos. Na aparição do anjo que veio anunciar a vinda de Jesus, na visita de Maria à sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista, no nascimento de Jesus em uma estrebaria na cidade de Belém, na chegada dos magos, logo após o nascimento do Cristo, na fuga para o Egito em razão da perseguição de Herodes, no retorno à Galileia após a morte de Herodes, na visita de Jesus ao templo durante o período da purificação, quando visita com Jesus ao templo, quando encontra Simeão e Ana, a profetisa, o diálogo de Jesus com os doutores da lei, nas bodas de Caná, na crucificação de Jesus e no dia de Pentecostes. As tradições cristãs revelavam que Maria ficou sob o amparo do apóstolo e evangelista João em Jerusalém e em Éfeso, atendendo à orientação de Jesus após o seu retorno ao plano espiritual. Acredita-se que ela tenha morrido em Jerusalém. Há quem afirme, porém, que a sua ascensão aos céus ocorreu em Éfeso. Maria, ou Miriam, é um nome de origem hebraica que significa Senhora da Luz. Sua figura no Novo Testamento é discreta, o que não diminui o seu valor e a sua importância.
buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. Desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Vemos também que a sua figura é reverenciada com carinho e profunda gratidão, como a sublime mãe de Jesus ou simplesmente Maria de Nazaré. Na doutrina espírita, também aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima, que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-a apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão. Por ser um espírito de grandes conquistas evolutivas e virtudes, consciente da sua tarefa, curva-se humilde diante do anjo que, em nome do Pai, lhe anuncia que será a mãe de Jesus, o Salvador, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Muitas obras espíritas enfocam a figura de Maria como de grande importância para todos os cristãos. E um destes livros é exatamente este, A Boa Nova, de Humberto de Campos, que dedica o seu último capítulo inteiro a Maria de Nazaré. E alguns relatos, então, destacados do capítulo de Humberto de Campos. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável, os menores detalhes da sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da sua consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava vontade do Senhor. Resignada diante do maior testemunho da sua missão, Maria sente uma mão amiga a tocar o seu ombro. Era o apóstolo João, a lhe estender os braços amorosos e reconhecidos.
Ambos, compungidos por tanta dor, buscam o olhar de Jesus como a suplicar entendimento. Fala então Maria a Jesus: meu filho, meu amado filho. O Cristo pareceu meditar no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar num instante derradeiro a grandeza da sua coragem, da sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno ao apóstolo João, disse-lhe: Filho, eis aí a tua mãe. Tempos depois, relata um espírito amigo que João, recordando-se das observações feitas pelo mestre, vai ao encontro de Maria e conta-lhe sobre a sua nova vida entre almas devotadas e sinceras, no exercício dos ensinamentos cristãos. Num misto de reconhecimento e ventura, Maria se instala junto com João, o dedicado apóstolo, na cidade de Éfeso. A casa de João, ao cabo de algumas semanas depois da ascensão de Jesus, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Percorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança para todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e suas necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome da Casa da Santíssima. Os anos passaram, sem que Maria deixasse um só dia de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da Boa Nova. Ao chegar à velhice, não sente cansaço nem amarguras. E num dia, durante as suas orações, relata-nos ainda Humberto de Campos. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Paternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão da sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam um gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as do seu filho, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente
dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também ali as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviara ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e auscultá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Vim buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Já é a quarta vez que eu faço essa fala, eu choro sempre. Fechamos essa parte do estudo do EAD e vamos direto lá no livro do Humberto de Campos. Maria, então, ascendeu no final da sua jornada terrena. A alvorada desdobrava seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via o seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, ou seja, ela estava ascendendo, desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos. Bastou a manifestação da sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho, e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, que é um rio, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. O alaúde é um instrumento de cordas, né? Lembrou-se, então, de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema da vida e do amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão moroso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Era a época da perseguição aos cristãos. Emitindo este pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam das magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos, seu olhar descobria uma multidão guardada a ferros em escusos calabouços. Penetrou nos sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou das suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo
espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no evangelho do reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes, nos espíritos abatidos, uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para que ele os libertassem? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos nossas dores na terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê daquela emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, por meio das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, os tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e sua alegria, guardando a sua herança na nossa Mãe Santíssima. Mas Maria ascendeu ao reino dos céus e não nos abandonou. Há um outro relato muito conhecido dentro do livro Memórias de um Suicida, me lembro do Memórias de um Cárcere, Memórias de um Suicida, em que é contado o resgate que se faz nas regiões de dor e sofrimento, nas regiões umbralinas, conhecida como Vale dos Suicidas, um resgate que acontece sobre a égide de Maria de Nazaré. Temos 5 minutinhos ainda. Maria sempre dedicou assistência aos sofredores, como registrou Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias de um Suicida. O personagem, Camilo Castelo Branco, comete suicídio e se vê nesta região conhecida como Vale do Suicida, que sabemos que é um estado de consciência. A obra descreve a assistência aos suicidas em profundo sofrimento no além pela Legião dos Servos, chefiada pelo grande Espírito Maria de Nazaré. Ser angélica e sublime que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. E aí, o livro conta em algumas passagens, que nós não vamos ter tempo para ler todo, mas descreve, Camilo começou a observar que apesar do sofrimento de muitos como ele via seguidamente a chegada de um grupo de assistência, com uma bandeira, uma flâmula, e todos com uma insígnia
no peito, em azul celeste, escrita: Servos de Maria. São aqueles que vão às regiões mais difíceis, de mais dor e sofrimento, fazer o resgate daquelas almas, daqueles espíritos já desencarnados, né? As almas já desencarnadas, aqueles espíritos que estão despertando, que estão já em condições de serem resgatados, com o seu merecimento. E essa legião, ela atua durante todo o tempo, a todos aqueles que necessitam de amparo, de proteção, fazendo o resgate um a um. Então, o livro relata a chegada desse grupo com um pelotão de proteção, que são os lanceiros, à frente um coordenador, um médico, com insígnias de um médico, mas que em vez de um chapéu tradicional, usa um turbante com uma turmalina azul, no formato de um hindu, maqueiros, vários enfermeiros, enfermeiras, que vão entrando pelas cavernas, nas regiões lodosas, nos pontos de maior sofrimento. Alguns são chamados pelo nome e se apresentam. Alguns que estão ali e conseguem divisar a caravana pedem por auxílio e amparo. A todos aqueles que Deus dá o merecimento do resgate, são resgatados para os hospitais, para as clínicas, para reiniciarem a sua jornada evolutiva. Então, meus irmãos, Maria de Nazaré é a mãe de todos nós. Quando nós estamos nos nossos momentos mais difíceis, perdidos, às vezes desgostosos, nos sentindo injustiçados, ansiosos, agoniados, nós sabemos que temos Jesus como nosso guia e modelo, como nosso mestre, mas temos certeza que nós temos Maria como a nossa mãe, mãe de todos. Então nós podemos recorrer a ela nas nossas orações, que certamente seremos amparados. Que essas palavras permaneçam em nossas mentes e em nossos corações, que cada um que está aqui hoje possa receber aquilo que veio buscar e aquilo que necessita para a sua jornada, que nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos, passar uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próspero. Que assim seja.